A Festa do Divino. Quem daqui de Mogi nunca ouviu falar da Festa do Divino, né, gente? E quem de fora da cidade também nunca veio pra cá. Só que hoje eu vou abordar esse assunto um pouquinho diferente, sobre alguns significados e algumas coisas que acontecem durante a festa que você talvez não saiba. Para isso, eu trouxe uma pessoa aqui que, além de ser doutora em semiótica, que é o estudo dos signos, que é o estudo do significado das coisas, ela também é rezadeira do divino. Deve ter muita coisa interessante para poder contar pra gente, né? Vamos lá conhecer essa pessoa maravilhosa e conhecer um pouquinho mais os significados que a Festa do Divino traz pra gente. Ela não envolve somente a religião, ela envolve elementos folclóricos e culturais. Professora Lucy, muito grata pela sua participação, contribuição aqui no canal. Eu acredito que nosso assunto vai render hoje, né? Porque nós temos aqui uma rezadeira do divino, né, gente? Conta pra gente um pouquinho como que isso começou na sua vida. Bom, há muito tempo, né? Como boa mogiana que eu sou, eu acho que poucas festas do divino eu perdi, né? Porque desde que eu sou criança, a mãe levava lá no Império do Divino para beijar a bandeira, para fazer um nó na fita. E durante parte da minha infância, eu me lembro que o Império do Divino ficava montado no hall do Teatro Vasquez. Olha quanto tempo faz isso. Mas assim, a Festa do Divino, eu acho que ela faz parte de grande parte dos moradores de Mogi das Cruzes, né? Porque ela envolve a cidade, nas alvoradas, na procissão, na quermesse, no café depois das alvoradas, que assim, é que ultimamente, eu acho que nos últimos 10 anos, como ela movimenta um número muito grande de pessoas, né? Mais ou menos 300 mil pessoas entre os que trabalham e os que vêm conhecer e os que participam aí das alvoradas, das procissões. Eu acho que esse número hoje quando a gente fala em Festa do Divino, a gente está falando de números muito grandes. Eu acho que isso é recente, desde que se voltou esse olhar para a questão do turismo, para a questão das questões culturais, né? Não apenas religiosas. E é uma diversidade cultural dentro da Festa do Divino. Dentro da Festa do Divino, né? A gente tem as rezadeiras, a gente tem os artistas plásticos, nós temos toda aquela parte gastronômica deliciosa, né? E tudo isso é produzido por mogianos, né? Por mogianos, né? É uma dedicação de meses antecedentes à festa para que ela aconteça, porque nada acontece de repente, né? A gente já viu isso. A festa, na verdade, ela não para. 2 semanas depois da festa, já se escolhe o festeiro, o capitão máximo da próxima festa e já se começa a trabalhar. Angariando aí doações, né, para fazer a festa, a missa na Capela do Divino, que acontece toda última segunda-feira do mês, o bingo, que acontece sempre no segundo sábado de cada mês, até a festa. Então, assim, tem muito o que fazer na festa para ela ser esse sucesso que ela é. O que você pode mostrar pra gente, que você pode explicar pra gente algum símbolo que você considera importante ser falado, que muitas vezes passa um pouquinho despercebido? Bom, assim, tem várias coisas. Como eu sou da área da semiótica, assim, tudo que vive no universo simbólico é digno de estudo. A cor vermelha, na maioria das culturas, ela é sempre carregada de significado, principalmente o significado da realeza, né? Os reis têm os seus mantos vermelhos, então assim, o vermelho... E engraçado que o vermelho, ele tá lá na origem do homem das cavernas, que punha a mão naquele barro vermelho e punha a mão na parede. Então, a impressão que a gente tem é que o vermelho acompanha o ser humano há milhares e milhares de anos, né? Não sei, tem a cor do sangue, né? Por ser a cor do sangue, pode estar ligado à vida ou à morte, no caso do semáforo. Então, assim, existe um simbolismo muito grande no vermelho. Então, a maioria das festas do Divino trazem o vermelho na bandeira, em todas as questões simbólicas, né? Assim, falou em Divino Espírito Santo, tem a jaqueta vermelha, a bandeira vermelha, várias coisas assim. O Divino, as pessoas, os fiéis gostam de ir para a procissão com alguma coisa vermelha na mão, no corpo. Então, isso é muito interessante. E isso acaba indo pro altar,
a bandeira, para a roupa e para uma série de outras coisas, tendo como destaque a pomba branca. Né? A pomba branca, a pomba é um outro simbolismo. Semioticamente falando, a pomba é usada como símbolo também em várias culturas. Né? No caso específico do Divino Espírito Santo, ele é simbolizado pela pomba branca no batismo de Jesus, no Rio Jordão. Quando João Batista chega e vai batizar com a água, o Divino Espírito Santo se manifesta como uma pomba. Mas tem essa passagem e a pomba aparece em outras passagens da Bíblia. Você fala em direitos humanos, né? Os direitos humanos é a pomba com a... É um símbolo de paz. É um símbolo de paz também. E a questão do Espírito em si. Na religião católica, o Espírito Santo ele é simbolizado com a pomba. Mas o Espírito de Deus, o Espírito divino, o sopro, ele aparece em todas as religiões. Sim. Porque, como Deus é invisível, né, para os olhos dos humanos, ele se manifesta por meio do Espírito. E aí cada religião manifesta esse Espírito conforme a sua fé. Conforme a sua fé. No caso dos católicos, é a pomba, né? E que aí fica aquele jogo vermelho no branco, né? A pomba assim no meio da bandeira vermelha ou com algumas coisas vermelhas e os raios dourados. E vira a bandeira, né? Isso. A bandeira também, ela é bastante significativa na nossa cultura, na cultura ocidental. Eu acho que assim, da Baixa Idade Média até nós, eu acho que a bandeira passou por um processo de evolução. O ser humano, ele é muito peregrino. E a gente sempre vê em muitos filmes a história do peregrino levando um cajado. Né? Ele se apoia no cajado porque andar, para você fazer uma peregrinação, o peregrino que ia de qualquer lugar para Roma, andando, ou para Jerusalém, todas as longas caminhadas, alguém pegava um cajado. Né? E eu vejo a bandeira como um upgrade do cajado. Porque eu acho que algumas pessoas passaram a amarrar algumas coisas ou colocar algumas coisas no cajado na medida que passavam em alguns lugares. Eu vou levar, né? E por causa da bandeira que aparece na frente sempre de um exército grande, ou aparecia na Idade Média, nas cruzadas, né? Que os cavaleiros levavam a bandeira na frente, a bandeira que sacode pedindo a paz, enfim. Eu acho que nós temos assim um processo evolutivo desse cajado do peregrino, que ele vai adornando o cajado e em algum momento perdido no tempo o cajado vira bandeira com aquela coisa vermelha desfraldada com a imagem da pomba, né? Então eu tenho a impressão que o simbolismo é isso. Mas assim, o Espírito Santo, essa festa do Espírito Santo, ela não vem do nada, né? Ela vem da tradição portuguesa. Diz que ela é muito forte nos Açores. Eu tenho buscado livros a esse respeito, não consigo achar, mas assim, a devoção do Espírito Santo vem do século XIII, né? 12, 13, com a princesa Isabel, que mandou erigir lá uma capela do Divino. E escreveu tudo isso no livro, né? Eu coloquei no livro das rezadeiras, né? Quando eu quis contar um pouco do que essas rezadeiras faziam, de onde vinham certas coisas. Então tem muita coisa nesse livro. E tem bem mais significado sobre outras coisas que as pessoas poderiam saber. Sim. A questão do café, da festa do divino, a entrada dos palmitos. A festa é muito carregada de simbolismo, como em todas as religiões, né? Mas ela também absorveu questões culturais, folclóricas, né? Como o fogueto das crianças, tem um dia específico para isso. Tem os violeiros, né, do divino, tem as congadas. Na entrada dos palmitos tem toda uma simbologia que a gente pode conversar num dia mais tranquilo sobre isso. Então, assim, são 10 dias de muito simbolismo, né? O fogo tem um papel muito importante no simbolismo do divino, porque no dia de Pentecostes, o Divino Espírito Santo, ele se manifesta como línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos dentro do cenáculo. Então tem todas essas coisas. E nós, rezadeiras, no último dia da festa, nós queimamos todos os pedidos, as fitas e tudo mais das bandeiras no fogo que é feito ali em frente à catedral, né? Então por quê? Porque é aquele fogo que queima
né? Leva para o céu a luz, os pedidos em formato de luz. Então tem bastante simbologia mesmo. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente costuma ver tudo pronto, né? Nós que somos visitantes, a gente vai lá curtir a festa, a gente vai comer, só tá tudo pronto. A gente não sabe o que tem antes e os porquês daquela construção. Né? E o canal ele é voltado a isso, a mostrar a construção daquela história, e muitas vezes a gente só vê ali aquele resultado. É um resultado maravilhoso, é uma dedicação que as rezadeiras e todos os voluntários têm, que a festa está cada dia maior, né? Ela está cada dia maior e mais bonita, mais bem organizada. E muito obrigada por essa contribuição, porque quanto mais as pessoas souberem os porquês do que acontece aqui em Mogi, é significado da nossa cultura, é valorização da nossa cultura. Ainda que a gente não frequente algumas coisas, ainda que a gente não tenha uma familiaridade, é importante a gente conhecer o caminho de quem percorre para poder chegar até onde chegou. Tá? Se você gostou desse vídeo, garante seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, no Facebook, para que esse assunto sobre a história de Mogi, sobre as coisas que acontecem aqui, sejam mais divulgados, inclusive para nós. Obrigada, beijo, até o próximo vídeo. Obrigada.